Alguns seguidores aqui do canal que fazem sempre comentários muito interessantes, né? Me perguntaram se o escritor guatemalteco, né, Miguel Ângelo Astúrias, não fez parte do chamado boom latino-americano, né? O que foi o boom latino-americano? Quando a literatura latino-americana ficou mais conhecida na Europa, né? Foi aquele movimento que eles começaram a comprar livros e a descobrir a literatura latino-americana. Quando que isso ocorreu? Na década de 60. Mas a minha resposta para quem me perguntou se o Miguel Ângelo Astúrias fez parte do boom, eu digo que não. E essa é uma dúvida que até divide alguns críticos, né? Por quê? Porque na década de 60 o Astúrias ganhou o Nobel de Literatura. Então, o vídeo de hoje é para explicar um pouco por que ele não fez parte desse chamado boom latino-americano, conhecer melhor esse escritor, que é muito bom, e falar de uma das suas principais obras, que é esta aqui, O Senhor Presidente, tá? Então, vamos lá, fica até o final do vídeo. Se puder, deixa o seu like. Eu sou Miriam Bevilacqua, professora, escritora, pesquisadora de literatura, né? Meu mestrado e meu doutorado e meu pós-doutorado todos são de literatura, né? E eu sou uma entusiasta de literatura, porque eu acho que a literatura é capaz de transformar uma pessoa e de transformar a sociedade. Então vamos lá. Astúrias nasce em 1899 e durante a sua infância e adolescência, até 1920, a Guatemala viveu a ditadura do presidente Manuel Cabrera. E isso marcou profundamente o escritor, a sua infância, a sua adolescência, porque o seu pai, ele era juiz e o seu pai tinha absolvido um grupo ali de estudantes que eram opositores da ditadura, opositores desse regime do Cabrera. E a partir daí, a família do Astúrias, do escritor, começou a ser perseguida, né? A Guatemala vai viver outras ditaduras, né, como vários países sul-americanos, inclusive o Brasil, mas esta ditadura do início ali do século XX que vai ser a inspiração para o romance O Senhor Presidente, tá? Às vezes, como ele não diz qual é o ditador, as pessoas podem ter alguma dúvida, mas não, é a ditadura que ele viveu quando criança, quando adolescente. Em 1923, o escritor ele se muda para a Europa e vai morar em Paris por 10 anos, né? E é nesse período que ele escreve o livro. Apesar disso, né, o romance ele só vai ser publicado em 1946. E por quê? Por razões políticas, porque novamente, né, outra ditadura havia se instalado na Guatemala. Se você estudar o século XX, é impressionante o que a América do Sul fabricou de ditadura. Em Paris, Astúrias também vai estudar profundamente a cultura maia, sociologia e se tornar um especialista no assunto. O interessante, pelo menos eu acho interessante, né? Muitos escritores vão para Paris nessa época, né? Escritores sul-americanos. Eles têm contato com várias correntes de vanguarda que estavam acontecendo na Europa, né, principalmente em Paris, mas Astúrias, ao contrário de outros escritores, não vai se afrancesar, né, como a gente chama. Pelo contrário, ele vai mesclar essas correntes de vanguarda com as quais ele vai ter contato, né? Ele vai mesclá-las com a cultura do seu país. A cultura do seu país vai ser sempre seu principal tema. Reticências, alumia, lumen de alumen. É assim que começa o romance O Senhor Presidente.
É um começo até que parece que vai ser uma epopeia, né? Ele é imponente, né? E o que ele está falando? Ele está alumia, né? Chamando a luz. E se precisava chamar a luz, significa que aquele lugar, que em nenhum momento do texto vai aparecer com o nome de Guatemala, né? Estava na escuridão. Então, um momento de trevas na história de qualquer país é quando se instala uma ditadura, seja de direita, seja de esquerda. Aliás, grande parte do romance, é interessante você perceber, se passa à noite, ou em locais fechados, escuros, como arcabouços. O próprio presidente, o personagem pelo menos, né, só se vestia de preto. Chapéu preto, terno preto, gravata, tudo preto. Então é mesmo um período escuro, um período de trevas. Além de não nomear o país, o escritor, como eu falei antes, também não vai dar nome ao presidente. Ele vai chamá-lo de formas diferentes. Vai chamá-lo de senhor presidente, sua excelência, egrégio mandatário, patrão. Isso, claro, é proposital, porque desta forma ele não se compromete com nome nenhum e o romance tem uma abrangência muito maior, se torna universal. Quando você lê o Senhor Presidente, você vê inúmeros pontos em comum com a ditadura militar do Brasil e de tantos outros países, sejam sul-americanos ou não. Os ditadores, eles são todos muito parecidos, né? E os horrores praticados por esses ditadores, as sessões de tortura, as mortes, a todos aqueles que não concordavam com a sua opinião, pensavam diferente, sofriam as mãos grandes da ditadura, né? Diziam até que às vezes que tinha julgamento, mas o julgamento era uma farsa. A história desse livro vai contar com a vida do general Canales, acusado injustamente de ter matado outro militar, e também da sua filha, a Camila, muda da noite para o dia a partir dessa acusação. A acusação, ela é falsa, mas ela serve a um propósito lá do ditador, né? Então isso é muito comum. Hoje a gente chama de fake news, mas essas mentiras sempre existiram, principalmente para servir ditadores. Além dos militares, o Cabreira, na Guatemala, ele também se cercou de criminosos comuns. E era tão violento o seu regime que as pessoas viviam sob a ameaça do medo. Por isso que quando o pai da Camila ele é acusado e ele é tido então como inimigo do Estado, ele foge, mas ele fica tranquilo porque ele deixou a moça aos cuidados do seu irmão. Só que as pessoas tinham tanto medo que os parentes não queriam saber dela, né? Nem esse seu tio mais próximo, com medo também de serem implicados nessa acusação. A perseguição ao general leva o homem de confiança do presidente, apelidado de Miguel Cara de Anjo, a se envolver com a Camila. O pai foge e a moça ingênua, muito jovem, perdida, sem os parentes, ela fica muito doente. É preciso abrir um parênteses aqui para contar que o Miguel Cara de Anjo, né, que ele se tornou o homem de confiança porque ele adulava o presidente. Então ele tinha caído nas graças do presidente. E essa também é uma referência ao Cabreira que o autor faz, porque o Cabreira adorava ser adulado. Conta-se, né, os estudiosos daquele período na Guatemala contam que nos 20 anos que durou o seu governo foram construídos vários templos a Minerva. Quem era Minerva? Minerva era a rainha da sabedoria, onde realizavam-se ali rituais, não apenas em homenagem à deusa da sabedoria, mas também ao presidente, ao Cabreira, que tinha sempre uma foto sua numa espécie de altar. Então, olha a loucura
a que chega a cabeça de um ditador. Eu sempre digo que um ditador, ele não é uma pessoa completamente sã. O Cabreira provavelmente não era. Então, apesar do homem de confiança do presidente ser chamado de cara de anjo, o narrador diz para nós o tempo todo que ele era belo e mau como Satã. E esse homem que a gente nunca sabe bem do que é capaz, ele se apaixona profundamente por Camila, o que dá de alguma forma ali, né, dá um outro contorno à história, dá talvez uma leveza, dá talvez mostrar que apesar da ditadura, a vida continua surpreendendo, né? Se esse amor vai prevalecer ou se vai ser destruído, como tudo em que o senhor presidente toca, né? É uma expectativa muito interessante para nós leitores ao lermos o romance. Entretanto, a história de amor do Cara de Anjo e da Camila, ela é apenas um fio narrador para mostrar o que está acontecendo naquela sociedade, né? O que está acontecendo à volta daquela história de amor. Na verdade, o que o Astúrias quer é denunciar as atrocidades da ditadura. Mesmo que a ditadura do Cabreira já tivesse terminado quando o livro foi publicado, outras ditaduras viriam, né? E não foram só mortes, tortura, medo. Para se ter uma ideia, durante o governo cabrista, né, conforme dados de estudiosos, né, o número de analfabetos na Guatemala teria subido, prestem atenção, de 92% a 97%. Então, 97% aumentou o analfabetismo na Guatemala. E, gente, isso é uma marca de ditadores. Ditadores não gostam de educação e nem de cultura, né? Então, a primeira coisa, quando eles começam a ter um pouco de poder, eles vão desaparelhar esses dois setores. Por quê? Porque quanto mais ignorante for uma população, mais fácil enganá-la, mais fácil controlá-la e mais tempo o ditador conseguirá ficar no poder. Então eu sempre digo como professora e aqui no canal, desconfie de qualquer governante que tire verba da educação e da cultura. Tem aí uma intenção por trás. A escrita do senhor presidente, ela é muito bem feita, mas principalmente ali nos primeiros capítulos, ela não é muito fácil. Por quê? Né? Porque é uma escrita fragmentada, polifônica, né? Que vários personagens falam ao mesmo tempo e que também mistura trechos de poemas à prosa, né? À narrativa. Mas não desanime, né? Tem um momento que isso diminui bastante, que a narrativa engata, flui, né? E nós somos capazes de acompanhar com prazer. Então, não se espante, né, dessa narrativa inicial. Eu falei logo no começo desse vídeo que o Miguel Astúrias não fez parte do boom latino-americano, porque, na verdade, na década de 60, ele não era um escritor popular de grandes vendas de livros, como eram os 4 que fizeram o boom: o Gabriel Garcia Marques, o Carlos Fuentes, o Vargas Llosa ou o Cortázar, tá? Esses 4, sim, estavam vendendo muito livros, estavam fazendo a popularização da literatura latino-americana. Entretanto, o Astúrias, que é de uma geração anterior, né, ele é o predecessor de todos eles, né? E obviamente os influenciou, se você pensar que o livro O Senhor Presidente é escrito bem antes, né? E é inquestionável que a sua obra tem um valor muito grande, tanto que chamou a atenção da Academia Sueca, que lhe outorgou o Nobel. Aliás, uma coisa importante de saber é que o Miguel Astúrias foi o primeiro
romancista latino-americano a receber o prêmio. Antes deles, apenas a poetisa chilena, a Gabriela Mistral, havia ganho em 1945. Mas são coisas diferentes. Uma é você ter o reconhecimento popular, e você vai ver que muitos autores têm o reconhecimento popular, que se traduz em venda de livros, mas os livros não são assim, joias literárias. E o outro é você ter o reconhecimento de críticos literários que enxergam muitas vezes o que a maioria da população leiga não vê. Um crítico é alguém que estuda profundamente literatura, tá? Mas Astúrias, mais do que um escritor, ele é um agente de mudanças no abrir os olhos das pessoas de como as ditaduras podem ser cruéis. Eu gosto de uma frase de Sartre que diz, abre aspas, a função do escritor é fazer com que ninguém possa ignorar o mundo e considerar-se inocente diante dele. Fecha aspas. Assim, mesmo que você não tenha vivido um regime ditatorial, os livros estão aí para você ler e conhecer e não dizer lá na frente que você não sabia. E o Senhor Presidente, é um desses livros. É uma literatura que vai além do entreter, É uma literatura que nos ensina a não repetir os erros passados, principalmente não permitir, seja no Brasil, seja em qualquer país do mundo, uma ditadura com todos os seus horrores se instale. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever e nesse mesmo site, toda terça-feira, eu publico as minhas crônicas. Você é muito bem-vindo a conhecê-las. Até o próximo vídeo.